Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar em uma jornada profunda e emocionante, uma viagem no tempo para um dos momentos mais marcantes e dolorosos da história bíblica, a queda de Jerusalém. Vamos explorar não apenas os eventos, mas o coração por trás deles, guiados principalmente pelas palavras do profeta Jeremias, a voz que clamou no deserto, o profeta das lágrimas. Muitos de nós conhecemos a história de Jerusalém, a cidade santa, o lugar onde Deus escolheu para habitar entre o seu povo. Mas você já parou para pensar no que realmente aconteceu? Como uma cidade tão abençoada pôde enfrentar uma destruição tão avassaladora? A resposta está entrelaçada com advertências, desobediência e, acima de tudo, o coração de um Deus que, mesmo em sua justiça, anseia pela restauração do seu povo. Vamos juntos abrir as páginas da história e da Escritura para entender os detalhes que levaram a esse evento catastrófico. A história da queda de Jerusalém não começa com os exércitos babilônicos às portas. Ela começa muito antes, no coração do povo de Judá. Por décadas, Deus enviou profetas, um após o outro, com uma mensagem consistente. Voltem-se para mim, abandonem seus ídolos, abandonem a injustiça e a opressão, retornem à aliança que fiz com seus pais. Mas infelizmente essas palavras caíram em ouvidos surdos. O povo havia se tornado complacente. Eles olhavam para o templo em Jerusalém e pensavam: somos o povo escolhido de Deus, o templo está aqui, nada de mal pode nos acontecer. Eles confundiram a presença do templo com a aprovação de Deus, esquecendo que o que Deus realmente deseja é um coração obediente e um espírito quebrantado. E é aqui que entra em cena a figura poderosa de Jeremias. Jeremias foi chamado por Deus, desde muito jovem, para uma missão incrivelmente difícil: anunciar o juízo iminente sobre sua própria nação. Imagine a dor de Jeremias. Ele amava seu povo, amava sua cidade. Suas profecias não eram ameaças vazias, eram lamentos de um coração partido, ecoando o próprio coração de Deus. Em Jeremias, capítulo 7, Deus ordena que ele se poste à porta do templo e grite a verdade para aqueles que entravam para adorar. Ele lhes disse: não confiem em palavras enganosas, dizendo: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Se vocês realmente emendarem os seus caminhos e as suas ações, se praticarem a justiça uns com os outros, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, então eu os farei habitar neste lugar. Mas a mensagem foi rejeitada. Jeremias foi perseguido, ridicularizado, preso e jogado em uma cisterna para morrer. Ele foi chamado de traidor por pregar a rendição aos babilônicos, mas ele estava apenas transmitindo a palavra de Deus, que usaria Nabucodonosor, o rei da Babilônia, como seu instrumento de juízo. A situação política da época era um barril de pólvora. O reino de Judá estava espremido entre duas superpotências, o Egito ao sul e o Império Babilônico ao norte. Os últimos reis de Judá, em vez de confiarem em Deus, tentaram jogar um jogo político perigoso, fazendo alianças ora com um, ora com outro. O rei Zedequias, o último rei de Judá, foi colocado no trono por Nabucodonosor e jurou lealdade a ele. No entanto, pressionado por seus conselheiros e por uma falsa esperança de ajuda do Egito, ele se rebelou contra a Babilônia. Essa rebelião foi o estopim. Em 588 a.C., Nabucodonosor e seu vasto exército marcharam contra Judá e sitiaram Jerusalém. O cerco é uma das táticas de guerra mais brutais da antiguidade. Ninguém entra, ninguém sai. A cidade foi isolada do mundo exterior. Lentamente, os suprimentos começaram a diminuir.
A comida se tornou escassa. O livro de Lamentações, também escrito por Jeremias, pinta um quadro horripilante do que aconteceu dentro dos muros da cidade. A fome era tão severa que as pessoas recorriam a atos impensáveis para sobreviver. As ruas que antes ecoavam com cânticos de louvor, agora ecoavam com o choro de crianças famintas. A alegria se transformou em desespero. Por quase 2 anos, a cidade resistiu. 2 anos de fome, doença e medo. O povo clamava, mas não era um clamor de arrependimento, era um clamor de desespero. Eles ainda esperavam uma intervenção milagrosa, uma libertação de última hora, mas haviam ignorado as advertências por tempo demais. Finalmente, em 586 a.C., a muralha da cidade foi rompida. Os soldados babilônicos invadiram Jerusalém como uma enchente avassaladora. O que se seguiu foi um massacre. Homens, mulheres, crianças, idosos, ninguém foi poupado da espada. A cidade foi saqueada. Todos os tesouros do templo, os vasos de ouro e prata dedicados a Deus, foram levados como espólio de guerra para a Babilônia. Então, o ato final da tragédia. O magnífico Templo de Salomão, o centro da vida religiosa judaica por 400 anos, o lugar que simbolizava a própria presença de Deus na terra, foi incendiado e reduzido a escombros. As muralhas da cidade foram derrubadas. Jerusalém, a joia de Judá, a cidade do grande rei, ficou em ruínas. Uma sombra fumegante de sua antiga glória. O rei Zedequias tentou fugir com seus soldados, mas foi capturado nas planícies de Jericó. Ele foi levado perante Nabucodonosor e ali testemunhou seus próprios filhos serem executados antes que seus olhos fossem vazados. Cego e acorrentado, ele foi levado como prisioneiro para a Babilônia, cumprindo a profecia de que veria o rei da Babilônia, mas morreria em outra terra. A elite da nação, os nobres, os guerreiros, os artesãos, foi levada para o exílio na Babilônia. Apenas os mais pobres da terra foram deixados para trás para cuidar dos campos e das vinhas. A terra prometida estava desolada. O povo da aliança estava no exílio. Parecia o fim. Parecia que as promessas de Deus haviam falhado. Mas aqui, no meio da escuridão mais profunda, encontramos a semente da esperança. Pois Jeremias não foi apenas um profeta da desgraça. Ele também foi um profeta de uma nova aliança, uma nova esperança. Em meio às suas advertências mais sombrias, Jeremias falou de um futuro retorno. Em Jeremias 29, ele escreve uma carta aos exilados na Babilônia, e é aqui que encontramos uma das passagens mais amadas da Bíblia. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus não havia abandonado seu povo para sempre. O exílio não era o fim da história. Era uma disciplina dolorosa, mas necessária. Um tempo de purificação para curar o povo da sua idolatria de uma vez por todas. Deus prometeu que, após 70 anos, ele os visitaria e os traria de volta à sua terra. E essa promessa se cumpriu. A história da queda de Jerusalém é um lembrete solene da seriedade do pecado e das consequências da desobediência. Mas é também uma história sobre a fidelidade inabalável de Deus. Mesmo em sua ira, sua misericórdia prevalece. Ele é um Deus de justiça, mas também um Deus de restauração. A destruição não foi a palavra final. A palavra final foi e sempre será a redenção. Esta história nos convida a examinar nossos próprios corações. Será que, como o povo de Judá, estamos confiando em rituais externos, na nossa frequência à igreja, na nossa aparência de religiosidade, enquanto nossos corações estão longe de Deus? Estamos ouvindo as advertências que Ele nos dá através de Sua palavra e de seus servos? Ou estamos endurecendo nossos corações? A beleza do Evangelho é que, através de Jesus Cristo, a nova aliança que Jeremias profetizou se cumpriu.
Não precisamos mais temer o juízo porque Jesus o tomou sobre si na cruz. Mas o chamado à obediência, ao arrependimento e a um coração totalmente devotado a Deus permanece o mesmo. A história da queda de Jerusalém é incrivelmente rica e cheia de detalhes que nos ensinam muito sobre o caráter de Deus e sobre nós mesmos. O que compartilhamos aqui é apenas um resumo. Se você sentiu um chamado no seu coração para se aprofundar, para realmente mergulhar nas palavras emocionantes e poderosas do profeta, eu o encorajo fortemente a ler o livro de Jeremias. Para facilitar, deixei um link aqui na descrição e também no comentário fixado para que você possa acessar e estudar essa história fascinante por si mesmo. Vale muito a pena. Obrigado por ter ficado comigo até aqui, por ter dedicado seu tempo para refletir sobre esta passagem tão importante da nossa fé. Que possamos aprender com as lições do passado para vivermos um presente mais fiel e um futuro cheio da esperança que só Deus pode dar. Gratidão por sua companhia. Fiquem com Deus e que Ele abençoe ricamente a vida de cada um de vocês.